Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano a 31 de março. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor procedem todas as celebrações do ano litúrgico: as cinzas, início da Quaresma, a 14 de fevereiro, a Ascensão do Senhor, a 12 de maio, Pentecostes, a 19 de maio, Corpo e Sangue de Cristo, a 30 de maio. O primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 1º de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Hoje, que nós celebramos a Epifania, de maneira especial, me dirijo no início aos jovens que vão receber o corpo e sangue de Cristo pela primeira vez.
sabe que eles iriam receber o corpo e o sangue de Cristo um pouco depois, mas alguns deles estavam com o coração tão inflamado, com o desejo de receber Jesus na Eucaristia, que manifestaram esse desejo de recebê-lo logo, e a fé de que ele de fato está presente ali. E nessa fé que eles têm, que Jesus está presente ali, e nesse pedido, eles ganharam no dia de Reis o presente. Sabe que o costume de dar o presente de Natal começou na festa da Epifania, porque as pessoas davam presentes umas para as outras, lembrando os presentes que os reis magos levaram para Jesus lá em Belém. Belém, que significa a casa do pão, o pão da vida que nasceu lá. Era esse o costume, mas hoje, no dia da Epifania, é vocês que vão ganhar o maior presente que existe, que é o corpo de Cristo. Esse é o maior presente que a gente pode receber. Lembrem-se do que vocês vão dizer para Ele hoje. Isso é muito especial. Quando eu era criança, eu participava de uma paróquia que tocava uma música no ofertório no dia de hoje, na Epifania. O pessoal da manhã tocou. No início da música diz, né, que os reis magos levaram os presentes para Jesus. E aí na segunda estrofe ele diz assim: hoje trazemos o pão e o vinho, frutos da terra, pomos à mesa do santo altar. Se a cruz ensina qual é o caminho, o altar revela que a lei é amar. Se a cruz ensina qual é o caminho, o altar revela que a lei é amar. Significa o seguinte, que a gente traz não mais os presentes para Jesus, mas pão e vinho, e o altar que representa a última ceia de Jesus, a mesa da última ceia que ele se sentou com os amigos dele, nos mostra que o que ele fez na cruz foi um tratado de amizade para conosco, foi derramar a sua vida pelos seus amigos, a nós que sentamos à mesa com ele e comemos e bebemos o seu próprio corpo e sangue que ele dá para nós, o presente mais precioso que ele tem para nós. Se a cruz mostra o caminho, e todos nós passamos pela cruz ao longo da vida, todos nós, mas o altar mostra que Jesus, pela cruz, nos faz amigos dele pela Eucaristia, o pão dos amigos, o seu próprio corpo e sangue que nós recebemos na amizade com ele. E nessa amizade com ele, vai transformar todos vocês, vai transformar a vida toda de vocês, se vocês deixarem essa vida de amizade, de sempre encontrarem o Senhor na Eucaristia, o dom mais precioso, o maior tesouro que a igreja tem. Povo de Deus, nós celebramos a Epifania do Senhor. Significa a manifestação do Senhor a todas as nações. Os magos do Oriente simbolizam todas as nações do mundo inteiro, inclusive nós, indo adorar o Messias prometido a Israel por Deus, por meio dos profetas. E nós estamos incluídos nestes magos, nesses que foram visitar Jesus de longe, nós, o povo brasileiro de 2024. Em primeiro lugar, essa festa significa que Jesus é o Rei e se manifesta a todos, e chama a todos, todos, inclusive os que estão bem longe dele, ele chama. Neste relato, chama a atenção a diferença entre os magos e Herodes. Os magos vieram de uma longa distância, caminharam muito longe, seguindo a estrela, que era o Senhor que os guiava. Quem aqui já fez o caminho da fé, uma peregrinação para Aparecida, caminho de Santiago de Compostela, talvez? Quem fez esses caminhos sabe como é difícil caminhar longas distâncias, os riscos que se envolvem, tanto para a saúde, quanto também do caminho, os obstáculos que a gente encontra, às vezes animais ferozes, bandidos. E naquela época, pior ainda, o medo de se perder, não tinha meios de se comunicar, caso alguém se perdesse ou fosse extraviado, e pior ainda também deixar todas as seguranças em casa, sua casa, tudo lá, que alguém pudesse chegar e roubar. Isso implicava um grande risco, uma grande coragem, e eles foram, digamos bem concretamente, os reis magos fizeram um grande sacrifício
para homenagear o rei dos judeus. Herodes, por outro lado, e a cidade de Jerusalém, eles que ficaram bem perturbados, eles estavam bem mais perto e não se moveram em direção a Belém. Não puderam ver a estrela. Aqui percebemos o coração atento e corajoso dos magos. E o Senhor fala aos corações atentos, aos corações dóceis e corajosos. Por outro lado, a gente vê o coração endurecido dos habitantes de Jerusalém e principalmente do rei Herodes. Talvez muito preocupados com as coisas deles, com as políticas ali, com os problemas da época, e não perceberam o principal, que era o rei nascendo logo ali do lado. Se por um lado os magos nos representam a todos os povos indo adorar o Senhor, por outro lado, nós sabemos que nós, os batizados, revestidos de branco, como vocês vieram aqui em símbolo do seu batismo, nós, os batizados, que somos o novo povo de Deus, o novo Israel, a nova Jerusalém, podemos estar também como aquela Jerusalém, endurecidos, desatentos, com falta de coragem e de ânimo para partir, para sair de uma situação que o Senhor nos chama e se colocar a caminho de outro lugar. Sabemos que o povo de Jerusalém estava desatento porque não viu a estrela, sem docilidade porque não tinham intenção de prestar homenagem ao rei, especialmente Herodes, que via nele um competidor. E quando a gente vive muito longe de Deus, com o coração endurecido, é assim que a gente enxerga a Deus, como um competidor, como um obstáculo para a nossa felicidade, como alguém que tem obstáculo para os nossos planos. Assim como Herodes enxergava. Sem ânimo e sem coragem para abandonar suas preocupações e para partir. A chegada dos magos deveria ser um sinal. Todas as nações vindo homenagear o rei de Israel, como os profetas pediram. Vocês sabem que este é um sinal que ainda acontece hoje. É o sinal que acontece ainda, é uma profecia contínua. Este sinal de que os povos do mundo inteiro adoram ao único Deus de Israel e prestam homenagem ao Rei dos Reis. Isso é um sinal que os profetas previram e que não acontecia antigamente. Antes de Cristo, isso não acontecia. Somente o povo de Israel adorava ao único Deus de Israel. Agora, os povos do mundo inteiro escutam o Evangelho, se sentem tocados e decidem subir para adorar o Senhor, o único Deus de Israel. Esse é um sinal, uma profecia que ainda acontece hoje. E já era um sinal naquela época para o povo de Jerusalém. Quando visse, tudo bem, eram apenas 3 magos, a gente não sabe se são 3, mas eram poucos magos, não eram gente do mundo inteiro, mas para um coração dócil seria suficiente para perceber que era a profecia se cumprindo. Nós hoje queremos ser como os magos, atentos ao Senhor, atentos para as coisas do alto. Queremos dizer ao Senhor na comunhão hoje: eu quero estar atento ao Senhor. Caminhando nessa terra, sim, com os pés no chão, com certeza, mas também atentos para as coisas do alto. O Senhor fala especialmente aos corações atentos e dóceis. Mas o Senhor não falou só com os corações dos magos, só com os corações atentos e dóceis deles. Eles precisaram de informações do rei Herodes, que disse que seria em Belém, aquela pequena cidade, não a capital, mas a pequena cidade da casa do pão, onde estaria o pão da vida. Herodes disse que seria lá. Quer dizer, a estrela mostrou para eles de maneira vaga, mais ou menos onde seria, mas não mostrou o lugar preciso onde Jesus estava. Eles precisaram da informação da palavra, da profecia. Eles, além disso, mesmo depois, quando eles ouviram, eles primeiro precisaram se colocar a caminho de Belém para voltar a enxergar a estrela que caminhava à frente deles. A estrela não os levou automaticamente já direto ao rei. Eles precisavam da luz da palavra. Assim
é que Deus chama a todos. Ele chama a todos de uma maneira vaga, mas Ele chama sim. Eu gosto às vezes de lembrar das histórias que a gente ouve aqui no hospital. E ontem, essa semana, né? Eu passei lá no hospital Grajaú, né? E eu sempre pergunto para a pessoa, para saber, né, o que ela precisa, se ela é de alguma religião, se vai a alguma igreja. E aí, a pessoa que eu perguntei lá, ele disse que não ia em nada, que respeitava todas as religiões e tal. Aquele certo, daquele jeito, né, de falar, não, respeita tudo, qualquer coisa tal. Não tinha uma religiosidade própria, né? Mas isso ele me contou um pouco da história de vida dele, contou um pouquinho lá da mãe, né, que era muito católica, que levava ele sempre na igreja quando ele era criança, e que depois, claro, ele tem essa religiosidade dele, do jeito dele, né? Eu não perguntei nada, mas ele me disse espontaneamente assim, que ele estava internado ali, porque ele estava com uma infecção grave na perna, e a infecção ficou tão grave que num determinado momento ele ficou inconsciente, né? Ele perdeu totalmente a consciência e aí depois ele falou que nessa hora ele sentiu uma culpa muito grande pelos pecados que ele tinha cometido ao longo da vida, e nessa hora ele disse de todo o coração: Filho de Deus, tende piedade de mim. Quer dizer, uma pessoa que sequer tem uma religiosidade clara, ele fez uma oração, a oração do bom ladrão, lá na hora da cruz. Filho de Deus, tende piedade de mim. Quer dizer, ele invocou o Filho de Deus. Uma oração bonita, que é o sinal de que a estrela chama a todos, mesmo os que estão longe. Claro, de maneira vaga. Porque depois eu perguntei para ele assim: você sabe o nome desse Filho de Deus, não sabe? Ele falou: sei, Jesus Cristo. E aí, eu querendo perguntar para ele, ver se conseguia achar algum pouquinho de fé nele, eu falei assim: olha, e onde você veio falar dele? Como é que você ficou sabendo dele? Aí ele se confundiu todo, né? Começou a se embaralhar nas palavras e não queria dizer, né, no fundo, mas ele já tinha dito. Foi da mãe dele que tinha o levado quando ele era criança na missa. Não só que tinha falado, mas que tinha dado testemunho de uma vida cristã, de alguém que confiava no Filho de Deus. Por isso que ele colocou a confiança dele no Filho de Deus nesse momento derradeiro. Mas eu pensei depois, será que se o filho dele passasse pela mesma situação, ou o neto, será que faria a mesma oração? Quer dizer, quando o Filho de Deus nos salva, como de fato ele colocou a fé no Filho de Deus nesse momento, ele não salva apenas a nós, mas ele também quer que nós sejamos os seus amigos e que colaborem com ele para a salvação de outras pessoas na sua comunidade. Será que o filho, o neto dele, saberia fazer essa oração sincera dele? Filho de Deus, tende piedade de mim? Eu acho que não. Mas Jesus, quando nos salva, Ele não quer apenas salvar a nós de maneira individual, fazer nós os seus amigos. Nós somos os seus amigos aqui na Eucaristia, no altar. Mas Ele quer, através de nós, também que nós, os seus amigos, colaboremos para que Ele chegue no mundo inteiro, em outras pessoas, para que todos os seus amigos, lá da escola onde vocês estão, que conheçam este amigo que vocês encontraram aqui. Não só com as palavras, mas com a vida de vocês também. Voltando ao Evangelho, a gente viu que Deus contou até mesmo com o povo de Jerusalém, com aquele povo com o coração endurecido, para mostrar o caminho aos magos. Ou seja, Deus não deixa de contar com aqueles que estão próximos dele e ainda têm o coração endurecido e perturbado. Eu acho que Deus só esperava que eles fossem juntos com os magos para adorá-lo em Belém. Também Deus fala aos corações endurecidos e perturbados. E como Ele falou para o povo de Jerusalém e para Herodes? Ele falou pela atitude dos magos e pela palavra da Escritura. Para nós cristãos hoje, de maneira bem concreta, a gente poderia traduzir assim: Deus fala hoje para nós pelo testemunho de pessoas tocadas por Deus, com vidas transformadas por Ele, que a igreja chama de santos, e pela Escritura, o ensinamento da Escritura, que é a doutrina da igreja.
É assim que Deus brilha para nós. A estrela era Deus chamando de longe, dizendo. A Escritura era Deus falando de perto, com mais clareza. As duas coisas foram necessárias para encontrar o Senhor, as duas. A estrela apontou para o menino pobre e para sua mãe. E a Escritura dizia que este menino era o Senhor, o Salvador e o Rei de Israel e do mundo. Para nós que somos a Jerusalém, provavelmente a maioria de nós está perto do Senhor. A gente vem na missa sempre, se Deus quiser, deveria ser assim. A maioria de nós está sempre próximo da igreja. Nós somos provavelmente a Jerusalém, perto de Belém. Nós já moramos perto do Senhor. Então, a gente não quer perder a oportunidade de encontrar o Senhor pequeno, como foi encontrado em Belém, e de adorá-lo, o Rei dos Reis, o nosso Rei, e também levar os nossos presentes: ouro, incenso e mirra. Deus tinha dito na primeira leitura que os povos viriam trazendo ouro para o Rei dos Reis, quer dizer, as suas riquezas. E o que é a riqueza que Deus quer? Depois ele também tinha deixado bem claro para os profetas que a riqueza que Deus queria não era exatamente ofertas materiais, mas era o coração, a vida das pessoas, a obediência. Vai dizer Samuel: acaso Deus quer holocaustos e sacrifícios, ou Deus se agrada com a obediência, um coração obediente? O ouro, reconhecer a Jesus como nosso Rei, significa obedecer o que Ele nos pede. É isso que é o ouro. O incenso, reconhecer como Deus Todo-Poderoso, este que vocês vão receber aqui, Todo-Poderoso. O incenso a gente oferece a Deus, e Deus é Todo-Poderoso, é o que criou tudo, é o que nos criou, e Ele é o Salvador. Só que o seu poder é igual à sua bondade. Deus, além de ser todo-poderoso, Ele é todo bondoso. E a bondade é simbolizada pela mirra. A mirra era usada para embalsamar os corpos dos falecidos. E a mirra simboliza que Jesus, aquele menino, iria entregar a sua vida por nós, morrer por amor a nós. Assim, Ele mostra a sua bondade. Por meio da cruz, Ele mostra a sua amizade que se entrega a nós no altar, os seus amigos. Mirra é para Deus que morreu por mim e que me chama também a morrer pelos outros, a me entregar pelos outros. Que o Senhor nos renove hoje, nos torne atentos, dóceis e corajosos. Que Ele renove a nossa fé naquilo que Ele nos ensina, nos dê um coração atento à palavra, como os magos tiveram esse coração atento para descobrir o Senhor em Belém, para encontrá-lo. E um último detalhe, também a vocês que recebem o corpo de Cristo hoje. No final do Evangelho, fala que os magos voltaram por um caminho diferente para casa, avisados em sonho, depois de terem encontrado o menino. Quem encontra Jesus de verdade, sempre volta por um caminho diferente. Volta diferente. Se a gente encontra Jesus de verdade, a gente volta diferente. Ele muda a nossa vida. E Ele vai mudar a vida de vocês também. Ele vai transformar e vai levar para lugares, estações que talvez hoje vocês não imaginem, mas volta diferente. Que o Senhor nos mostre a sua face para também ajudarmos outros que também o encontrem. Amém.